tenho ouvido muito nas rodas de conversa, visto muito nas redes sociais a seguinte afirmação: o Lula abre a boca e o dólar aumenta, o dólar sobe. Economista Celso Plácido, bom dia. É isso mesmo que está acontecendo? Bom dia, obrigado aqui pelo convite, pela audiência. Na maioria das vezes, quando o presidente Lula ele fala, ele traz mais ruído, ele traz mais incertezas em relação à moeda norte-americana. Para ter uma ideia, ontem, a moeda, o dólar, fechou cotado ali acima de 5,65. Isso não acontecia desde 10 de janeiro de 2022. A gente está falando em mais de 2 anos, é o quinto pregão consecutivo que a gente tem essa alta da moeda norte-americana, e no ano ela já sobe mais de 16%. É óbvio que não é só a fala do presidente, Lula, mas também tem alguns fatores que influenciam. Ontem, por exemplo, a gente viu o efeito das taxas dos títulos públicos dos Estados Unidos, eles são conhecidos como os Treasuries. Eles renovaram as máximas durante a tarde, ontem, atingiram o maior patamar quando a gente analisa ali nos últimos 30 dias, e isso ainda é reflexo. Na semana passada ocorreu o debate entre o ex-presidente Donald Trump e Joe Biden, o atual presidente, e a vitória, a possível vitória, a probabilidade de vitória do ex-presidente Trump se torna cada dia, eu diria, uma probabilidade maior de acontecer, cada dia mais o favorito com retorno à Casa Branca. E aí tem um receio do mercado, não um receio, mas a possibilidade de protecionismo por parte de Trump, aumento de tarifas de importação, poderia gerar juros maiores por um período maior de tempo nos Estados Unidos. Mas quando a gente vem para cá, tem sim o presidente ontem novamente, acho que isso ele faz todo dia, ele atacou o presidente do Banco Central, Campos Neto. Ele afirmou que quem quer um Banco Central autônomo é o mercado, e aí gerando novos ruídos e preocupações de uma possível interferência na instituição no final do ano. Bom, Celso, projetar dólar é uma das coisas mais difíceis da economia. O que a gente tenta sempre é observar aquilo que mexe no dólar. E esses dois fatores, por exemplo, os ataques do presidente Lula, que não são de hoje, estão só se intensificando agora, eles devem continuar, ao que tudo indica, pelo menos até o final do ano. E esse cenário dos Estados Unidos também deve se prolongar por algum tempo, O Banco Central norte-americano não dá sinais de antecipar corte de juro, tem o cenário eleitoral por lá, e são esses dois fatores que estão pressionando o dólar agora. Então, nós devemos continuar neste patamar elevado ao longo dos próximos meses. Foi uma forma de eu te pedir uma projeção de dólar, De uma maneira educada, sim. Mas eu diria... Mas eu preparei o terreno para perguntar. Com certeza. Mas fugindo pela tangente, eu diria, mas a projeção, a gente fala isso, a projeção de dólar, a gente sabe que eu vou estar errado. O número que eu falar aqui, eu sei que vai estar errado. Mas se a gente fosse analisar, se não tivesse essa... não é interferência, mas ele está criticando a autonomia do Banco Central. E isso trouxe uma melhora muito grande para o mercado. Não à toa que o presidente, o Campos Neto, presidente do Banco Central, foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo. Então, poxa, como é que ele é visto como ruim? Mas tem que achar sempre um culpado porque os juros estão elevados, um culpado porque o dólar subiu. E quando a análise que se faz fria o problema a gente tem um risco fiscal que permanece. A gente tem incertezas em relação ao arcabouço fiscal, incertezas em relação a quanto o governo segue gastando e não tem a contrapartida. Você tem aumento da receita, mas o gasto só aumenta. Então, o governo gastou mais, o atual governo gastou mais do que o governo anterior com a pandemia, 200 bilhões de reais. A pergunta é para onde foi esse dinheiro? Essa é a grande pergunta. Então, o dólar tende a continuar pressionado? Sim. Se o presidente continuar ou interferindo ou falando sobre interferência no Banco Central e descredibilizando a autonomia dele, pode ir a 6 reais? Pode. A gente já viu um fluxo grande de saída aqui no país. Ontem a gente viu um euro subindo muito também, mais de 2%. Isso é óbvio, aí foi por conta de eleições na França, Parlamento Europeu, e aí gera de novo receio de protecionismo, receio de juros mais elevados por lá. O mesmo nos Estados Unidos acontecendo. Isso pressiona, sim. Pressionou o peso mexicano, o peso chileno, que são moedas que a gente compara, mas o real tem um pior desempenho em relação às moedas de emergente. E
Se esses ataques que devem permanecer continuarem, a gente vai ter uma moeda permanecendo pressão em relação a ela, infelizmente. Mas eu diria, se a gente não tivesse isso, eu diria que o dólar tinha que estar muito mais próximo a R$ 4,90, R$ 5, uma calmaria. Mas não é isso que acontece, né? Todo dia a gente gosta de buscar um novo ruído, né, isso por parte do governo, infelizmente.